Olá, turma, tudo bem com vocês? Oitavo ano, professora Tati aqui para mais uma aula de geografia. Hoje a professora Tati veio, né, tanto para revisar sobre o conteúdo que foi ministrado na aula anterior, né, sobre a questão da população americana, mas dentre a população americana nós iremos aí, né, falar sobre a questão das migrações, né, que tem ocorrido dentro do continente americano, tá? Então, preste atenção, oitavo ano, do início do vídeo ao final do vídeo, porque eu também estarei fazendo a correção da lição de casa que eu passei desde a semana passada, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu preparar aqui os slides, só um minutinho. Bom, antes de tudo, né, de fazer a correção, eu quero fazer uma revisãozinha, até mesmo nós já comentamos na nossa aula de ontem sobre a diferença entre refugiados e imigrantes, né, que tem aí no livro de vocês falando da questão dos refugiados e também dos imigrantes. Mas você precisa entender que há uma diferença entre os refugiados e os imigrantes, tá? Eu coloquei uma foto para vocês aí em cima, né? Eles são imigrantes, eles têm um visto para entrar dentro de um país, tá? Então, eles saíram do seu país, no caso dos imigrantes, eles saíram do seu país e foram para outro país em busca de uma melhoria de condição de vida, em busca de mais ofertas de emprego, né? Então, eles saíram por vontade própria, para buscar qualidade de vida. No caso dos refugiados, eles já foram forçados a sair do seu país de origem, né? Porque são aquelas pessoas que se deslocam de um país para o outro por motivos de uma perseguição religiosa ou política, também por motivos de guerra, no caso aí, né, que logo à frente eu vou falar para vocês da Síria, né? Então, é totalmente diferente. Os imigrantes são pessoas que saem dos seus países por uma opção, né? Um objetivo, melhorar a vida deles, buscar algo para eles sobreviverem. Tudo bem? Aí há uma diferença, porque os imigrantes eles acabam vindo para um outro país onde eles têm um visto, eles vêm legalmente. No caso dos refugiados, muitas das vezes eles atravessam aí, vou dar exemplo do Mar Mediterrâneo, muitos que saem da Síria e vão para a Europa. Saem de lá, né, da Síria, por uma questão de perseguição, né? Ó, eu vou sair ou eu vou morrer. Ou eu vou sair daqui ou eu vou morrer. Então, melhor sair. Então, eles acabam fugindo pelo mar Mediterrâneo, né? Que é um dos mares aí que tem mais ocorrido essa travessia irregular, né? Que acaba muitos morrendo nessa travessia, porque são dias para atravessar, né? E tudo mais. Então, há essa diferença, tá? Entre refugiados e imigrantes. Tem sido temas trabalhados, como eu disse para vocês, temas de redação de vestibular, né? Desses vestibulinhos. Tem sido tema trabalhado também em provinhas de ETEC, em provas de Enem. Então, você precisa entender essa diferença para que quando você for, né, montar a sua redação ou até mesmo resolver uma questão, você não erre nessa questão aí de refugiado e imigrantes, tudo bem? Vamos lá para o próximo slide. Aqui eu preparei para vocês as principais rotas de travessia pelo Mediterrâneo, né? Os principais conflitos atuais que elevam o número de refugiados estão na África e na Ásia, né? Em destaque aí o Oriente Médio também. Então, entre esses conflitos nós podemos enumerar. Eu coloquei para vocês a África, né? Entre 8 conflitos, entra aí o país Costa do Marfim, República Centro-Africana, a Líbia, Mali, norte da Nigéria, República Democrática do Congo, Sudão do Sul e Burundi. Na África, então, esses países aí, eles fazem muito esse tipo de travessia, vão ali para a Europa ou até mesmo, né, vêm para o continente americano em forma de refúgio, em busca, estou fugindo porque senão aqui eu vou morrer, né, por algum tipo de perseguição ou política ou até mesmo religiosa. No Oriente Médio, eu citei para vocês agora há pouco a Síria, né, que está em destaque, o Iraque, o Afeganistão, né, Iêmen, então são países aí do Oriente Médio
que ocorre muito o tipo de refúgios. A Europa, nós temos a Ucrânia, tá? Na Ásia, Quirguistão, Mianmar e Paquistão. Então, só para vocês verem essa rota aí, tudo pelo mar Mediterrâneo. Exemplos de refugiados. Vou ler para vocês, ó. O Brasil, ele recebe um alto número de refugiados. Eu peguei o nosso país, né? Porque muitas vezes a gente pergunta, será que aqui no Brasil tem muito refugiado ou tem muito imigrantes, né? Aí, às vezes a gente acha que tem mais imigrantes do que refugiados. Mas nós estamos aí bem que perto um do outro. O Brasil recebe um alto número de refugiados, um valor que atingiu 7,7 mil pessoas em 2015, né? Segundo aí o Comitê Nacional para Refugiados, vale ressaltar para vocês que há, né, uma organização governamental que traz uma certa segurança para esses refugiados. O governo ele tem, né, que cuidar, que receber esses refugiados quando eles chegam no país. Entendeu? Eles têm que dar moradia, eles têm que dar saúde, né? Porque às vezes a pessoa chega, até mesmo por essa travessia, chega em situação, né, bem precária da saúde mesmo. Então, o governo ele tem que ser bem receptivo nessa questão de moradia, de alimentação, entendeu? Até esse refugiado se equilibrar e conseguir andar com as suas próprias pernas aí, tá bom? Então, essa organização, esse Comitê Nacional para os Refugiados, ele constou, né, mais de que 7,7 mil pessoas de 2015 para cá de refugiados que chegaram aqui no Brasil. Desse total, avalia-se que 25% são mulheres. E em termos de nacionalidade, a maior parte é composta por sírios, né, muitos fugindo da guerra, né? Muitos fugindo de perseguição religiosa. Então, com cerca de 23% do total, em razão do conflito entre as forças rebeldes e o ditador Brahman, né? Além disso, destacam-se o quê? Também os colombianos, os angolanos, os haitianos e os congoleses. Tá? Então, não se trata só do nosso país, o Brasil, ele não recebe só as pessoas que vindo da Síria, mas também nós temos refugiados, como aí eu mencionei, né? Haitianos, angolanos, colombianos. Em termos constitucionais, o governo federal ele deve cuidar para receber e resolver esses problemas relativos à questão desses refugiados aqui no Brasil. É o que eu falei para vocês, tá? Principalmente legalizando esses refugiados. Tudo bem? Agora, exemplo de imigração. Bom, eu coloquei o aumento da xenofobia, porque muitas das vezes a gente fala que a Europa, o ato xenofóbico até então iniciou, né, na Europa, mas depois foi se abrangindo por todas as partes, né, e outras nações, tá? Inclusive o nosso país, ele também tem esse ato xenofóbico, aumentou muito, tá? O Brasil, apesar de sua internacionalmente reconhecida como país receptivo, veio aumentando os casos de xenofobia, sobretudo para com as populações advindas de países subdesenvolvidos. Para parte da população, os grupos estrangeiros trazem doenças, roubam vagas de emprego, né? E ameaçam a identidade cultural do país. O curioso é que esses argumentos são semelhantes aos impostos aos brasileiros no exterior, né? Como na Europa, eu disse para vocês. Então, o medo de toda a população original, um exemplo, o medo dos brasileiros é de que quando chega, né, um imigrante aqui, esse imigrante ele acaba roubando a oferta de emprego que seria meu, tá? Ou até mesmo acatando, né, trazendo doenças. A gente tem até um caso agora que ocorreu, que passou na reportagem, um caso que um chinês, ele acabou sendo aí, né, tipo ameaçado, né, fisicamente, oralmente também, ele foi violentado. Por quê? Por causa dessa doença do coronavírus. Aí falaram que essa doença, né, veio da China, então os chineses eles acabaram sendo aí vítima
do xenofobismo, tá bom? Aqui no próprio nosso país, tá bom? Então vamos agora para a nossa correção. Espero que você tenha entendido a diferença de refugiado e de imigrantes, tá bom? Bom, vamos aí. No seu livro, tá? Na página, deixa eu pegar aqui, para mim acompanhar com vocês. Pega seu livro aí pra gente fazer a correção, tá bom, pessoal? O seu livro, abra ele na página 59, tá? Que tem essa atividade onde tem as palavrinhas-chave aí, né? Dentro desse quadro. E nós vamos conferir aí agora, ó. Na alternativa A, país mais populoso do continente americano, Estados Unidos. Por quê? Eu expliquei para vocês porque ele é mais populoso. Por ser um país desenvolvido, país de primeiro mundo, país bem industrializado e com muito número, um número grande de ofertas de emprego, isso chama atenção de turistas, né? Chama atenção também de pessoas para viverem lá, fazer intercâmbio, estudar, onde tem grandes faculdades e tudo mais. A B. Nesse país existem duas línguas oficiais, entre elas o Guarani, em razão da forte presença de população indígena, e seus descendentes. Qual é? Paraguai. Né? O Paraguai ainda a língua dele ali oficial é o Guarani, tá bom? A composição étnica de sua população é composta principalmente por pessoas de diversas etnias europeias. Canadá. D. Um dos países menos populosos da América do Sul é o Uruguai. Aê, país com maior número de população parda, Brasil. País latino com a maior porcentagem da população vivendo em áreas urbanas, Argentina. Dos países estudados no capítulo, é aquele com maior número de pessoas autodeclaradas negras, Cuba. Quase 30% de sua população é indígena, México. A área próxima à capital concentra 90% dos habitantes, pois as características naturais dificultam grandes adensamento populacionais. Chile. A ida de imigrantes estimulada pelo governo desse país resultou em uma população miscigenada. Venezuela, tá? Vamos agora para a página 60. Vamos lá. Na página 60, nós temos uma atividade, tá? Para você colocar aí, ó. De acordo com o que você estudou até aqui, responda as questões seguintes. Quais são os problemas enfrentados pelas cidades que crescem sem um adequado planejamento urbano? Bom, os problemas que são enfrentados por essas cidades que não houve um planejamento urbano, o primeiro a gente pode falar o quê? Dos problemas ambientais, né? Aí ali traz, entre os problemas ambientais, a gente pode colocar o quê? Sem saneamento básico, né? A população não tem um saneamento básico. A gente pode falar que tipos de moradias, né? As moradias são construídas em locais impróprios. Aí, quando vem uma forte chuva, acontece o desmoronamento, o deslizamento. Isso são problemas que são enfrentados pelas cidades quando não há um planejamento. Tá? Toda cidade ela deve ser planejada para que não haja os problemas. Tá? E muito mais os problemas ambientais. Tá? Tem a diferença do planejamento, né, da cidade planejada e da cidade espontânea, aquela que cresce espontaneamente, naturalmente, as pessoas vão chegando, vão ficando aqui e ali, vai aumentando o crescimento populacional, mas sem ter um planejamento. Então, aí a dificuldade é maior. Na B, qual população é mais vulnerável aos problemas resultantes de uma cidade que cresceu sem planejamento urbano adequado? São Paulo mesmo, Rio de Janeiro, a gente vai falar, né, de população aqui da América Latina, ou da América do Sul, então vamos citar o nosso país, vamos falar do nosso país, né, que aí a gente pode estar falando, o Paraguai também não foi tão bem planejado. Então, o Paraguai ele também passa por, né, dificuldades, há problemas sendo enfrentados por não ter um planejamento. Aqui a gente fala do Brasil, vamos falar São Paulo, Rio de Janeiro, né? Na sua opinião, as problemáticas mencionadas se limitam apenas nas áreas urbanas? A maioria sim, tá? Nas áreas urbanas. Agora aqui. Em sua opinião, o que são habitações precárias? O que são habitações precárias? Aquelas habitações que não têm saneamento básico,
que estão sendo implantadas, construídas em locais impróprios, né? Tudo bem? Onde há sérios riscos, como eu mencionei para vocês lá em cima. Terceira, assinale as problemáticas associadas à falta de planejamento no município onde você mora. Favelização, violência, deslizamentos, alagamentos, todos esses itens aí são situações problemáticas para o município de São Paulo. Vamos falar de São Paulo, né? Onde você vive. Tudo bem? Então, vamos agora para o próximo. Na página 61, gente, agora. De acordo com um mapa, né, América Índice de Desenvolvimento Humano, responda as questões seguintes. Quais são os países americanos com IDH mais elevado? Estados Unidos, tá? Estados Unidos, colocar aí. Depois vem Canadá. Depois vem o Chile, Uruguai e Argentina, tá? O Chile, Uruguai e Argentina são os últimos países aí, né, da América Latina. Vocês sabem que o Canadá e os Estados Unidos é da América Anglo-Saxônica. B. Qual é o único país classificado com baixo IDH? Haiti. Por isso que muitos haitianos se refugiam para cá, tá? O que é possível concluir em relação ao nível de desenvolvimento humano do continente americano? Bom, é possível você colocar aí que a América é um continente desigual, nesse sentido aí de IDH, tá? Alguns países têm alto nível de desenvolvimento, outros têm baixo, outros têm médio, tá? Tudo por questão da economia. Se a economia for alta, ele vai ter um IDH alto. Se a economia for baixa, entendeu? Página 62, temos uma pirâmide, e essa pirâmide etária entre homens e mulheres. Nós vamos falar aí agora, qual das pirâmides etárias anteriores mais se parece com a brasileira? A pirâmide do México, tá? Porque a população de homens e mulheres tem aí uma comparativa com o do México. Compare a pirâmide etária do Brasil com a da América, o mapa da América. De acordo com essa análise, em qual nível de desenvolvimento o país se encontra? O país Brasil se encontra em um índice de desenvolvimento com IDH elevado, tá? Voltando aqui, gente. Então, esses são os principais motivos, tá, de deslocamento desses povos que vieram parar para o Brasil. Eles vieram em uma condição de vida melhor, tá? E alguns também vieram no caso, os haitianos, teve muitos haitianos que vieram para cá como refugiados, tá? Por que em Roraima ocorrem tensões com refugiados venezuelanos? Qual que é o papel, né, internacional e regional nesse estado? Bom, Roraima, eu falei para vocês ali na aula, certo? Na aula aqui do Zoom, que a Venezuela está próximo de Roraima, certo? Localização geográfica. Então, quando acontece algum conflito político, tá, de espécie política, o que acontece? Há perseguições. Então, essas pessoas, esses venezuelanos, eles acabam migrando para Roraima, fugindo da morte, entendeu? Então, esse é o papel deles, fugirem, tá, para um outro local, porque senão ou foge ou morre. Quais as vantagens da chegada de imigrantes em um país? Qual que é a vantagem? A vantagem é que eles vão contribuir para a economia aumentar, né? A produção vai aumentar das mercadorias, isso é, se tiver emprego, tá? Então, a vantagem da chegada de um imigrante a um país é que ele vai contribuir para que a economia também aumente, porque ele vai gastar também ali, porque ele vai consumir. Então, ele consumindo, automaticamente está pagando impostos, né? Vocês sabem disso. Aí você tinha que fazer uma pesquisa, tá, pessoal? Essa pesquisa aí nós vamos comentar na nossa aula pelo Zoom, tá? Sobre a importância da política do governo acolher. Eu já comentei isso com vocês, né? O governo ele tem que ter um acolhimento tanto para os imigrantes, né? Quanto também para os refugiados. Na página 66, está perguntando qual país constitui o maior destino de migrantes da América. Qual que é o país com maior destino? Brasil,
tá? Muitos imigrantes, migrantes, eles vêm para cá, para o Brasil, tá? Para poder trabalhar aqui, porque aqui, desde o processo de colonização, há um número grande, né, de produtos, de matéria-prima que vão contribuir aí com um salário para eles. Atualmente, o Chile apresenta o melhor IDH, né, da América do Sul. Aí tem uma tabela que vocês têm que olhar, essa tabelinha aí, certo? Na página 66. Então, vamos lá, pessoal. Na terceira, né? Aí tá perguntando, atualmente o Chile apresenta, observe a tabela e você vai responder quais são as questões propostas, ó. Aí tem aí a A, B e a B. Então, vamos lá. Relacione os dados apresentados na tabela com as informações presentes no mapa, América e DH. Página 60, tal. Então, qual que é aí? Né? Você vai colocar o quê? Que é Noruega, que está em primeiro lugar, Chile, Argentina e Uruguai. Eles são muito altos em desenvolvimento humano. Depois vem Brasil, Peru e Paraguai também, tá? Mas é só mais depois. Vamos colocar em escala, tá? Noruega, Chile, Argentina e Uruguai. Depois, Brasil, Peru e Paraguai. A B. Em relação aos 4 indicadores apresentados em um deles, o Brasil possui o pior desempenho entre os países de tabela. Qual é o indicador? Em sua opinião, qual é a influência desses fatores sobre o desenvolvimento humano de um país? O Brasil, ele é o que apresenta menos anos de escolaridade comparado com os demais. O que isso significa? Estudem, porque o grau de escolaridade fala muito para o aumento do IDH, para o aumento da economia do seu país. Ou seja, a economia do país depende dos jovens, tá? Então, se os jovens terem notas ruins, né, isso significa o quê? Que ele não entrará no mercado de trabalho, tá? Então, tem tudo isso daí. Tá, gente? Colocaram aí tudo isso aí que a professora Tati falou e chegamos ao fim. Faça aí a redação que eu pedi para vocês na aula do Zoom com o tema A Questão dos Refugiados no Mundo Contemporâneo. Faça com muito capricho, argumente sobre os refugiados no mundo contemporâneo. A gente está falando do mundo, então você vai falar de vários países, tá? Contemporâneo, dia atuais. Tudo bem, gente? Um beijo e até a próxima aula.